Paracatu, Bahia, hoje, 9 de julho de 2014, quarta-feira, 22h31. Eu, Ivan Coqueiro, estou com o jovem Fábio Barbosa Silveira, ele que é aqui nato de Aracatu, atualmente reside em São Paulo e está produzindo um livro sobre o acidente aéreo que ocorreu em 21 de março de 1989 em Guarulhos, São Paulo, o qual fatalizou 25 pessoas. Fábio, por gentileza, fale um pouco desse acidente. Boa noite. Boa noite, Erivan. O que aconteceu foi que um avião saiu de Guarulhos, foi para Belém do Pará e chegando em Belém do Pará ele carregou de eletrodoméstico, ou melhor, eletros eletrônicos e retornou para Guarulhos. Quando ele estava aproximando de Guarulhos para o pouso, teve os pilotos, por uma falha humana, acionou um dispositivo que acarretou no avião caindo no meio de uma favela. Então você poderia explanar melhor as prováveis causas ou talvez até conclusões deste acidente? Então, na época foi dito muitas coisas, até os moradores até hoje ainda falam que o avião teve algumas coisas que não aconteceram. O que aconteceu é que os pilotos acionaram um dispositivo de freio aerodinâmico chamado speed brake no ar e o avião perdeu a sustentação. No que ele perdeu a sustentação, ele, ao invés de cair, ou melhor, ao invés dele voar, ele estava caindo no caso para frente, que o avião nunca cai reto, ele estava caindo para frente. No que ele perdeu a sustentação, aí caiu em cima das casas, nas favelas, e acabou acontecendo o desastre. Perfeito. Teria como mostrar esse dispositivo em uma imagem, por favor? Tem sim. Esse daqui é o speed brake que foi acionado. Esse speed brake, no momento que estava no voo, o que tinha que estar acontecendo no voo era basicamente isso daqui. As asas deveriam estar voando livre, sem nada para fazer o freio aerodinâmico. Sendo que no momento o que estava acontecendo era isso daqui. O vento passa por aqui, ao invés dele escoar na asa, ele bate aqui e sobe, fazendo com que a aeronave freia. O que aconteceu é que esse tipo de dispositivo só pode ser utilizado com a aeronave em solo. Ela jamais pode ser utilizado com avião em voo. E isso fez com que as asas perdesse a sustentação. E foi o que acarretou no acidente aéreo. Então esse é o denominado speed brake. Speed brake, exatamente. Além disso, houve alguma outra consequência, algum outro fator que soma a este acidente? Sim, sim. Os pilotos eles estavam um pouco fadigados. Ele estava cansado devido à viagem, ter viajado bastante. E o que acontece? Cada um fez um checklist, coisa que não pode acontecer na aviação nem nos dias de hoje, com os aviões modernos. Eles fizeram o checklist, cada um fez o seu, e eles não fez o famoso cantada da aviação, que é o que? O copiloto, o comandante avisa para o copiloto acionar algo, o comandante aciona e avisa que posição que ele deixou acionado, para que isso complete o checklist de pouso. Um checklist é uma espécie de revisão, de conferência dos sistemas, né? De como o voo, do planejamento do voo, de se está tudo ok. Uma espécie de revisão. Exatamente. Na verdade é uma espécie de configuração de pouso. Configuração também. Eles vão configurar o avião para um pouso. Esse checklist é utilizado tanto na decolagem quanto no pouso. Nesse caso foi no pouso e eles fizeram o checklist, mas cada um fez o seu. No caso... Então cada um fez de uma forma diferente. Exatamente. No caso, o gerenciador... O comandante do voo? O gerenciador de voo fez o dele, o comandante fez o dele e o copiloto fez o dele. Mas só que de forma que cada um fizesse o que queria fazer. Ou seja, o copiloto ele era um comandante também e o comandante era um aluno. Que ele já era um comandante de um outro modelo de avião, ele estava sendo promovido a pilotar um outro tipo de modelo de avião, que no caso foi esse que caiu. O que acontece? O comandante, quando ele pediu para o copiloto, quando ele pediu para o comandante acionar esse dispositivo,
ele, sem que o comandante solicitasse para ele, acionou os flap. No que ele acionou os flap, aí já era. Teve essa descoordenação total. E o que seria o flap, na verdade, os flaps? Os flaps seria essa parte aqui, ó. Aqui é o speed brake, aqui é a asa. Se você observar, a asa termina aqui. Aqui continua a asa, que no caso seria o speed brake. Ou melhor, aqui seria os flap. Os flap, ele aumenta o ângulo da asa, ele aumenta o tamanho da asa. No caso, ele é utilizado geralmente mais no pouso. Mas também ele pode ser utilizado no momento da decolagem. Que a gente tem como um bom exemplo aqui, Vitória da Conquista, que é um aeroporto mais próximo da gente. Que é um aeroporto pequeno, que não pode pousar, o piloto não pode errar. Se caso ele errar, o avião pode cair nas residências. Então ele utiliza os flaps para aumentar mais a sustentação das asas, porém ele aumenta a potência do motor. No caso do pouso, ele diminui a potência do motor e aumenta o ângulo dos flaps. Que aí as asas, se está desse tamanho, ela passa a ficar desse tamanho, aumentando mais a sustentação. Tirando a potência do motor, o avião vai descer mais suave. Perfeitamente.